Então vamos ver agora os preceitos da igreja. Dos preceitos da igreja em geral, além dos mandamentos da lei de Deus, que mais coisas somos nós obrigados a observar? Questão 469. Aí responde o catecismo: além dos mandamentos da lei de Deus, somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da Santa Igreja. Aqui é o seguinte: nós pertencemos à sociedade humana que Deus nos colocou. Por isso os mandamentos, os 10 mandamentos, católicos e não católicos estão obrigados a observar, porque além de ser lei revelada, é lei natural. É escrito dentro de qualquer coração, de qualquer mortal que não esteja perverso pelos maus costumes e vícios. Todo mundo está obrigado, hein? Agora, nós pertencemos a uma sociedade chamada Santa Igreja Católica, que também tem os seus mandamentos, como toda outra sociedade. Aí são os que vamos ver agora. Somos obrigados a obedecer à igreja? Sem dúvida. Somos obrigados a obedecer à igreja porque o próprio Jesus Cristo nos ordena e porque os preceitos da igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Então esta é a finalidade dos 5 preceitos da Santa Igreja: facilitar a observância dos mandamentos de Deus Nosso Senhor, dos 10 mandamentos. Aí há uma obrigação total. Ninguém está escusado de desobedecer à Santa Igreja, da mesma forma que ninguém pode falar: eu não posso cumprir os mandamentos. Não existe isso. Porque na legislação da Igreja está prevista todas as coisas que os seus filhos possam fazer em todos os tempos, em todos os momentos, e temos que obedecer. Aí os senhores vão falar: padre, mas e o que acontece? Nós não obedecemos bispos, bulas, encíclicas modernas, Vaticano II e etc. Pois é, porque isso daí está fora do que eles também têm que obedecer, hein? O Papa também tem que obedecer, hein? A verdade revelada. Os bispos também têm que obedecer, desde o direito canônico ao missal, que tem regras para rezar a missa, e o breviário, que a gente não vê eles rezando, mas esperamos que eles rezem bem cedinho de manhã, e tem que obedecer, hein? Não é porque é autoridade, eles podem fazer o que eles bem entenderem, porque a igreja é de quem? De Cristo. E não é nem do Papa, nem dos bispos, nem dos sacerdotes e nem do povo. Por isso todos nós estamos baixo o quê? Uma lei da verdade revelada, que nós temos que nos submeter a ela. Então a autoridade legítima, ela está submissa à verdade revelada, e ela nos ensina e nos faz aderir a esta verdade revelada. E quando tem mazelas, erros, adulterações e etc., não é nem questão de desobediência. Isso não nos obriga nunca, jamais. Isso tem que ser, é simples, não? Quando começa a obrigação de observar os preceitos da igreja? A obrigação de observar os preceitos da igreja começa geralmente com o uso da razão. Isso é importante para as criaturas. Por quê? O uso da razão é quando sabemos já distinguir o bem do mal moral. Tem crianças, por causa desse século que vai fazendo tudo amadurecer prematuramente para poder ser mais rápido, as crianças hoje em dia são muito vivas, hein? Então, antigamente era 7 anos que a gente dava como critério de uso de razão. Segue sendo. Mas tem crianças com 5, 6 anos que já têm uma maturidade nesse aspecto muito prematura, mas ali está. Então, a partir desse momento, todos nós temos que obedecer os 5 mandamentos da Santa Igreja. Mas desde a nossa existência, estamos da lei de Deus. O uso de razão também, todavia. Questão 472. É pecado transgredir um preceito da Santa Igreja? Transgredir com advertência um preceito da Igreja em matéria grave é pecado grave. Pode acontecer, por exemplo, que nós nos esquecemos que é a bendita sexta-feira, dia do sextou. Todo mundo tranquilo, terminou de trabalhar, buscou aquelas benditas ou malignas cervejas, um salame, sexta-feira, o ímpeto, cerveja gelada, escalão infernal, os queijinhos, aí comeu, sexta-feira a consciência não acusou porque está tudo muito bom, come de novo, dá 10h30, alguém envia aquele peixe dizendo que é bem imoral fazer pelo WhatsApp abstinência de carne. Ah, comi, o que eu faço? Eu não tive advertência.
Então não foi pecado. Mas a partir do momento que eu fui advertido, tchau salame. Até a meia-noite, quando a meia-noite passar, será sábado. Isso é uma estupidez, isso perde todos os méritos. Mas a lei se cumpre. Para os fariseus isso é suficiente. Meia-noite já é sábado, meia-noite 1, para garantir, aí salame solto. Diante de Deus, perdeu todos os méritos, hein? Mas teve pecado? Não, não teve pecado. Cumpriu a lei. Talvez seja uma das últimas linhagens dos saduceus e dos fariseus que restam entre nós. Cumpriu a lei. Mas os méritos estão nu de méritos, hein? Porque Deus não é enganado pelos nossos horários e fusos horários. Por nada e por ninguém. Deus olha as intenções. Ele viu que não tinha a menor intenção de cumprir, então diante dele os méritos estão zero. Mas pecou? Cumpriu a lei. Cumpriu. Então tem que ter o quê? Advertência. Tem que ter advertência. Em matéria grave. A questão da abstinência de carne, nós vamos ver adiante. Em si mesmo é matéria grave. Sim. Mas só que o nosso querido Brasil, dadas suas dificuldades, tem uma dispensa dada por Pio XII que descansa em paz, Santo Padre. Mas só que dadas as mazelas do século, nós, as almas que assisto, eu insisto que os senhores façam as sextas-feiras, porque ninguém faz penitência de nada. Então seja pelo menos não comer carne nas sextas-feiras. É o mínimo que podemos oferecer a Deus, nos unir à paixão de Cristo, nosso Senhor, e oferecer algo para essa crise acabar. E nosso Senhor diz que tem espécie de demônio que sai à força de jejum e oração. Por isso temos que insistir um pouco é um modo de modificação, não comer carne nas sextas-feiras. Mas sigamos. A lei universal segue vigente nas confusões de bulas, que elas estão ainda, que não estão. Uns apelam ao tempo da colônia. Depois da colônia, nós tivemos várias bulas, isso mudava a cada 12 ou 15 anos, não me lembro com precisão. Mas então, nas dúvidas qual está vigente, ficamos com a lei universal, que aí sim todo mundo tem que fazer abstinência a partir dos 7 anos até a morte. Quem pode dispensar de um preceito da igreja? De um preceito da igreja só pode dispensar um Papa ou a quem dele receber competentes faculdades. Então não é simples assim de ficar pedindo dispensa. Tem padres que normalmente recebiam faculdades de dispensar de certas coisas e outros de outras. Isso vamos ver mais adiante também. Quantos e quais são os preceitos? São 5. Aí primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar-se e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. E quinto, pagar dízimos segundo o costume. Vamos ver cada um detenidamente. Primeiro, que nos manda o primeiro preceito da lei da igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda. O primeiro preceito da igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda, manda-nos assistir com devoção à Santa Missa nos domingos e outras festas do preceito. Aqui está reforçando o terceiro mandamento da lei de Deus. Lembra que havíamos dito há pouco que os preceitos da igreja para facilitar o cumprimento dos da lei de Deus. Pois então, o terceiro mandamento nos manda guardar domingos e festas. Então nós temos o quê? Por lei divina esta obrigação. Agora, por lei eclesiástica também essa obrigação. Assistir missa, a igreja coloca, Deus nos seus 10 mandamentos, no terceiro, manda o quê? Guardar domingos e festas. E o guardar é o quê? É o nosso descanso dominical que estamos guardando. E a igreja colocou para guardar
mandamento, assistir missa inteira. É o seguinte, missa inteira se entende, parecia absurdo, né, explicar uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio, por isso não é tão absurdo. Uma missa normal, uma missa inteira começa do sinal da cruz ao último evangelho ou às orações leoninas. O sentido amplo é isso. O sentido estrito e próprio é a partir do ofertório. Agora, quem no domingo e festa de preceito chegar no ofertório, ele cometeu um pecado venial. A igreja não faz ritos em vãos. Se tem o sinal da cruz, se tem quando a gente tem o asperges, se tem as leituras, se teve o sermão, se o padre tem que ralar para fazer o sermão, e os senhores não querem ouvir, aí vão chegar, o padre vai falar mais, vão chegar, contam com o atraso do padre das confissões, contam com o terço que já não querem rezar ou já rezaram, não querem rezar uma mais, que pode, sei lá, morrer. E então, chega no meio do salmo, ou no meio de uma leitura, na metade de um sermão, sendo dia de preceito, tem falta venial, sim senhores. Porque a igreja não faz rito em vão. E ela está dizendo inteira no sentido mais amplo, do sinal da cruz até o último evangelho. Certo? Agora, chegou no ofertório, pode comungar? Sim, senhores. Agora, se chegou depois do ofertório, não pode comungar. Por quê? Porque aí vai ter matéria grave. Salvo um acidente, o pneu que furou, foi socorrer uma pessoa. O bom Deus é justo e misericordioso. Ele sabe. Passou mal, teve que se retirar para se medicar ou qualquer outra coisa. Uma criança dessas que precisa de auxílio, pode sair, trocar a fralda, voltar, não tem um problema. Mesmo lá fora, saindo, estão unidas, porque faz parte, Deus sabe da maternidade, da enfermidade do outro e da necessidade de ajudar alguém. Deus está vendo, pode. Mas fora isso é o quê? Mazela, falta de responsabilidade, falta de seriedade, por isso entra o pecado. Agora, dias de semana que não são de guarda nem de preceito, os senhores estando com a alma em graça de Deus, podem chegar na hora da comunhão, que o padre está dando a Sagrada Hóstia, e se ajoelhar e comungar. Não há pecado, nem venial, nem mortal, porque a obrigação de ouvir missa inteira é domingos e festa de preceito. Me entendem? Fora, por exemplo, o sábado, onde era a festa de preceito, se alguém tivesse alguma eventualidade, chegar, estando em graça de Deus, obviamente, poderia ter chegado no momento da comunhão, comungado piamente, feito sua ação de graças, muita devoção e embora, não há nenhum problema. Mas nessa crise da igreja que a missa foi judiada, nós temos que buscar amá-la cada vez mais com amor reparador, por isso assistir a missa inteira sempre. E um católico sério faz isso sempre também. Mas a lei é a lei, e a piedade e a devoção, o espírito da lei leva isso um pouco mais ao extremo. Qual é a missa a que a igreja deseja que se assista nos domingos nas outras festas de preceito? A missa que a igreja deseja, sendo possível, se assista nos domingos e nas festas de guarda, é a missa paroquial. Então vamos todos à paróquia modernista e tchau, não faço mais esses quilômetros nesse calor infernal. O que acontece? Nossas paróquias estão invadidas pelo inimigo da nossa salvação, que é o modernismo hoje em dia, que é um grande princípio de apostasia ou de resfriamento da fé das almas. Nós já passamos por isso, mas a nossa paróquia é a nossa paróquia. Ela está ocupada. Um dia, se Deus Nosso Senhor restaurar, as nossas paróquias serão restauradas. A diocese será restaurada. E assim por diante. Mas, ao estar ocupada pelo inimigo, nós temos... Isso aqui chama também bom senso, hein? Quem vai cumprir o preceito da paróquia? Primeiro que a paróquia nem reza a missa para cumprir o preceito. Porque o rito da missa nova não é o rito da nossa religião, da nossa fé. Ele não é a nossa missa. Então, nós não cumprimos o preceito em outras missas que não sejam a nossa. Eu vou lhes dizer, inclusive os ritos orientais que são católicos, como o nosso rito aqui. Porque nós cumprimos o preceito no rito próprio da nossa prática católica.
Então vamos supor que tivesse uma igreja melquita, que são ritos orientais, maronita, etíope, e armênio e etc. São 20 e alguns quebrados de ritos católicos. Se não tem a missa tridentina, a missa de sempre da igreja romana poderia ir por devoção, supondo que são padres que preguem a verdade e não ensinem estupidezes. Vamos supor, um delírio para dar um exemplo. Poderia, eu cumpro o preceito. A igreja fala que para cumprir o preceito nós temos que assistir à missa do nosso rito. Esses ritos são católicos. Estou obrigado, morando na frente da igreja melquita, a ir? Não estou obrigado. Porque o rito da nossa prática é o rito romano. E ao não ter o nosso rito romano, eu posso ir por devoção, obviamente supondo que exista um padre melquita, maronita, etíope, armênio, etc., que não vai ensinar estupidezes, hein? Aí posso ir por devoção, mas não estou obrigado. Estou obrigado a assistir à missa do rito romano porque eu sou do rito romano. Certo? Se nós aplicamos essa missa nova, também serviria para quem tivesse um pouquinho de escrúpulo de consciência. A missa nova não é a missa da nossa fé romana. A começar por ser protestante, a cidade de Roma foi blindada por Deus contra todas as heresias. Ao ser protestante, esse rito, mesmo de Lutero, por incrível que pareça, uma missa luterana ainda tem mais piedade, materialmente falando, do que a missa nova. Para a vergonha, realmente é absurdo. Porque a cópia é pior do que o original, né? Pois é. A missa nova é uma cópia da maligna invenção de Lutero, um ódio que ele teve para com o santo sacrifício que os senhores acabam de assistir. Pois então, isso não é a missa da nossa fé. Então, é isso que temos em nossas paróquias. Por isso nós nos ausentamos em nossas paróquias, porque está ocupada por algo que não corresponde à nossa religião e, pelo contrário, quer engolir nossa religião, nossas almas e desfigurar tudo que é católico. Então não tenhamos escrúpulos. Um dia, quando Deus restaurar e tiver um padre católico, a missa católica, a pregação católica, catecismo católico, nossa paróquia será católica, aí, bom, saímos das catacumbas à luz novamente. Enquanto isso, em nossas catacumbas urbanas. Por que recomendo a igreja aos fiéis que assistam à missa paroquial? Primeiro, a fim de que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam para orar juntamente com o pároco, que é seu chefe espiritual. O pároco, independência do bispo, nós estamos falando disso há 60 anos atrás, hein? Assim era. Eles estavam aliados no combate contra o demônio, o pecado, as heresias. Então, nessa dependência de governo espiritual, o padre pároco tinha o dever de cuidar das ovelhas que estavam na paróquia. Por isso quem batizava era o pároco, quando não podia um vigário. Quem casava era o pároco. Então, o senhor se casa, o padre celebrava o matrimônio, o pároco. Depois éramos batizados naquela região, tudo um vínculo com aquela igreja, com aquela pessoa, porque ele diante de Deus tem a chamada jurisdição, que é o poder de governar as almas, que vem, no caso do pároco, vem do senhor bispo, no caso do senhor bispo, vem do Santíssimo Padre. E do caso do Santíssimo Padre, o Papa vem de Cristo. Mas só que este governo supõe atos. E entre os atos da jurisdição estava a pregação, estava a administração dos sacramentos e outras coisas canônicas, que não era mera burocracia, não. Era uma obrigação de poder espiritual de reger as almas. Nós que aqui estamos, o infeliz que vos fala, vosso servidor, eu não tenho jurisdição, hein? Isso é claro. Por quê? Porque a jurisdição tem que ser dada por uma autoridade. Aí a nossa pergunta, aonde está essa autoridade? Porque nesta apostasia, tudo isso vem a ser eclipsado por muitas confusões. Então, pois é. O que acontece? A obrigação do pároco de jurisdição é por justiça.
Agora, a obrigação de um sacerdote pela sua ordem sagrada é de caridade. Então, o pároco que tem que, sim ou sim, querendo ou não, se ele fosse pároco com jurisdição, ele teria que fazer o que ele tem que fazer. Agora, qualquer sacerdote ordenado validamente pelo seu sacerdócio também tem que fazer isso pela caridade que se supõe do seu ofício. Aí entra em ação nós que aqui estamos. Se a gente falar, padre, o senhor tem dever de jurisdição conosco? Não, senhores, não tenho, nenhuma. Mas de caridade, porque como sacerdote ordenado eu vou ter que render conta desse sacerdócio, e neste render conta supõe também assistir às almas, que nós estamos na mesma situação, então pronto, por isso é que nós estamos. Mas não é a mesma relação de jurisdição que há pela caridade, entende? A de jurisdição é um governo que vem de uma autoridade e lhe dá aquela missão: você vai ser pároco da igreja de São José, que abrange os 3 bairros da Zona Leste, e vai ser, não sei, 3.000 almas que o senhor vai ter que cuidar, reger, engordar, manter as fatias, etc. Aí o pároco tem que fazer isso. E o dever de caridade é vendo que estão todos anêmicos, errantes, e aí vamos recolhendo essas almas, as mantendo, mas eu não tenho jurisdição. Isso é claro como um sol no resplendor do seu meio-dia nessa cidade, com todo o seu fulgor. Sim? Segundo, a fim de que os paroquianos participem mais do santo sacrifício, que é aplicado principalmente por eles. O senhor pároco tinha a obrigação de oferecer muitas missas pelos paroquianos, né? As de domingo, festas de preceito e etc. Nós fazemos também pelos senhores, ademais das que os senhores pedem, mas o pároco tinha essa obrigação, tem que oferecer, então os fiéis também, participando, alcançavam muito mais graças. A fim de que ouçam as verdades do Evangelho, que os párocos têm a obrigação de expor. Catecismo, hein? Vou repetir. É uma razão pela qual não vamos à paróquia. Terceiro, a fim de que ouçam as verdades do Evangelho, que os párocos têm a obrigação de expor na Santa Missa. Vocês vão... É uma paróquia. A primeira coisa que um pároco vai dizer é que os evangelhos não foram escritos nem por São Mateus, nem por São João, nem por São Lucas. Não foi. Já começa mal, se não foram eles que escreveram. Depois vão falar tantas mazelas e tantas explicações modernas, modernistas e depravadas que vão anular as verdades que estão contidas no Sagrado da Escritura. Por exemplo, as segundas, terceiras, quartas, quintas e etc. de uniões que temos que amar e acolher-nos, que nosso disse, que Deus uniu, o homem nos separe. E como vão ficar agora? Por ouvir o Senhor pároco, que todos querem ouvir isso, que está muito bem, que o importante é ser feliz. O que nosso Senhor disse fica lá, naquela página, daquele capítulo, e não vai ser pregado mais. E nós vamos para quê? Para ouvir o que o padre pensa? De modo algum, mas sim o que Deus diz, está na Sagrada Escritura. E eles não pregam isso. Se nós vamos para ouvir a pregação da verdade, e a pregação da verdade não está lá, nós não vamos ouvir, porque não está lá. Simples assim. A fim de que conheçam as prescrições e avisos que se dão na estação da referida missa. Porque nas épocas, antes da missa, avisava dos dias de jejum, as festas de preceito e outras práticas da religião. Bom, os fiéis tinham que estar avisados. Aí agora temos o calendário, propaganda. O padre também tem um dele. É bom terem os calendários, que isso facilita a vida também. Mas nada impede de dar os avisos. O que quer dizer no domingo? Domingo quer dizer dia do Senhor, isto é, especialmente consagrado ao serviço de Deus. Por que no primeiro mandamento da igreja se faz menção especial do domingo? Se faz menção especial do domingo porque é ele o principal dia de festa entre os cristãos. Como entre os judeus o principal dia de festa era o sábado, por instituição do próprio Deus. Então, quando baterem na porta dos senhores, aqueles seres chamados Testemunho de Jeová ou Adventista do sétimo dia, eles insistem no sábado. Testemunho de Jeová eu não me lembro. Você se lembra? O senhor me falou no Pereves? Ah, peguei. Você anda conversando com o Pereves. Eu tenho uma tia que é padre. Tá certo.
É do sábado também, né? Faz tempo que eu me discuto com eles, porque sábado eu estou viajando. Era divertido. Faz bem, rejuvenesce a alma. Porque eles são judaizantes do cristianismo. Primeiro, eles não são cristãos. E segundo, eles querem influenciar com práticas hebraicas, hein? Nós não somos judeus. Graças a Deus nós somos católicos, cristãos católicos. Domingo é nosso dia. Sábado é dia de fazer jejum, trabalhos manuais, braçais. Tanto que um Papa, creio que São Fabiano, disse que era um dia de penitência justamente porque para este outro povo era um dia de festa. Nosso dia de festa e descanso é um domingo. Ah, mas está escrito no Antigo Testamento para trás o sábado, o dia... É verdade, está escrito e vai ficar para sempre. Escrito está e permanecerá. Mas nosso Senhor ressuscitou no domingo, os apóstolos guardaram o domingo, e a mesma autoridade que disse que o sábado era o dia consagrado é a mesma de quem guardou o domingo. Então, a última prática, domingo, é a que nós temos. Amém, e assim fica. Para o católico isso basta. Que outras festas institui a igreja? Aí são as festas de preceito. Umas do Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. Por que institui as festas de Nosso Senhor? As instituiu em memória dos seus divinos mistérios. Aí nós temos o Natal, a Transfiguração, o Santíssimo Nome de Jesus, a apresentação no templo, que é meia mariana e meia de Nosso Senhor, circuncisão, 1 de janeiro, etc. Várias. O Senhor, a Transfiguração, já havia mencionado. Por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem, dos anjos e santos? Foram instituídas primeiro em memória das graças que Deus lhe fez e para as agradecer a bondade divina, a fim de que os honremos e imitemos os seus exemplos e alcancemos os auxílios de suas orações. Então, por isso se celebram as festas dos santos. Às vezes, as festas dos santos é festa de preceito local ou não. Por exemplo, São Pedro e São Paulo. É da Igreja Universal, ou seja, em toda a igreja. Às vezes, naquele país não vai ser. Não é só o preceito de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Não, tem às vezes um santo e não um apóstolo que localmente é uma festa de preceito, por ele ser o padroeiro daquela nação, ou ter sido especialmente honrado e fizeram alguma coisa para honrar, declarando preceito.